IAS aqui, depois a gente joga. Massa, Só ótimo. que esse grupo que está aqui, o presencial, vai ter um plus de estar aqui, entendeu? Diferentemente, é importante a gente, né? Isso. Okay. A sincronia, né? O momento síncrono. Sim. Porque o nosso pedagogia é presencial, sabe? A Sim. gente faz poucas experiências depois da pandemia, a gente fez poucas experiências usando novamente Tecnologia, né? Ok. Então vamos iniciar, né, Dani? E Bora professora lá. Luciana. Gente, boa noite. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar conversando com essa turma. Nós somos companheiros aí de profissão, da pedagogia. Eu sou a Jéssica, sou A Dani. ambas. Acho que já pode passar, né? Alguém está solicitando para entrar. É daí? Posso liberar, professor Wesley Lima? É o Wesley. Ah, para liberar, né? Aí. Ixi, eita. Pode ser o computador. Deu uma coisinha lá em cima. Pode continuar. Pronto. Nós somos pedagogas de formação inicial, mestre em educação brasileira e atualmente estamos doutorando em educação. No finalzinho aí do período de doutorado, né, na luta para qualificar e para defender, tudo der certo até ano que vem. E hoje, assim, a convite da professora Luciana e da professora Dinamara, que já foi aí companheira de vocês, nós viemos conversar um pouquinho sobre a pesquisa, parte da nossa pesquisa de doutorado, né, que é a metodologia Comodali, a modalidade Comodali. E mais especificamente a modalidade Comodali multimeios, que é o que nós desenvolvemos no nosso laboratório de pesquisa, que fica aqui na Faculdade de Educação, na Universidade Federal do Ceará. Certo? Que a colega de vocês, a Dina, é conterrânea desde 2003, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Certo? Dani, quer falar alguma coisa? A Jéssica está falando que é uma parte da nossa tese, né? E como a dúvida de vocês é sobre a educação à distância, eu acho que vai ser muito legal, porque o nosso trabalho ele iniciou com a educação à distância, né? A nossa dissertação, desde a dissertação de mestrado, a gente vem conversando sobre as modalidades de ensino que usam as tecnologias, né? Esse ambiente mais virtual, a educação online. E aí a gente falava muito da EAD na nossa dissertação, né? A modalidade de educação à distância. E já na tese a gente vai trazer um pouquinho, para além da modalidade de ensino à educação à distância, as nuances dela dentro do hibridismo e dentro principalmente do Comodali, que é o que a gente vai apresentar hoje para vocês. Isso. Então, sintam-se à vontade de dialogar com a gente. Qualquer dúvida pode perguntar durante a nossa apresentação, a nossa conversa. Na verdade, o objetivo aqui é que seja um diálogo mesmo, né? Que não seja só a gente falando. Na verdade, a gente não gosta muito desse formato de seminário, mas estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quando a gente for dialogando, se surgir alguma dúvida, pode perguntar, que a gente interrompe a apresentação e já tira a dúvida naquele mesmo momento, tá? Então, iniciamos assim, o que é Comodali, né, a priori? A nossa primeira pergunta o nosso pontapé inicial aqui para essa conversa. Comodali, gente, ele faz essa mescla aí do ensino presencial e do ensino mediado por tecnologias, certo? A gente sabe que durante aí o período de pandemia, a própria professora Luciana já fez uma contextualização sobre isso, a gente utilizou bastante a tecnologia, né, em favor aí, haja vista que nós estávamos impedidos de estar presencialmente em sala de aula, e aí a tecnologia ela veio como um grande suporte para estar aproximando e a gente está dando continuidade às nossas atividades, seja elas acadêmicas, nossas atividades laborais. Realmente, ela foi a nossa, eu costumo dizer que ela foi nosso braço direito e esquerdo, né, durante a pandemia. E aí,
Justamente nesse período começaram a surgir diversas outras modalidades. Quem nunca escutou falar sobre o ensino remoto, né, o ensino emergencial, e tanto que houve um grande debate à época que o ensino remoto era diferente de EAD, justamente porque a EAD ela requer todo um arcabouço teórico, metodológico, de pessoal para ela acontecer, né? Inclusive ambiente virtual, todo um planejamento próprio para essa modalidade acontecer. E existia esse debate, né, que o ensino emergencial, o ensino remoto não era EAD, mesmo fazendo uso das tecnologias. E junto com o ensino remoto vieram também outras metodologias mediadas por tecnologias, né? Dentre elas aí o próprio Comodali. E o que significa comodal ou comodale, né? É importante, a gente sempre gosta de trazer a origem etimológica da palavra, que significa, ela de origem italiana, é uma palavra de origem italiana, que significa confortável ou deixar confortável. Né? Então, é uma metodologia que, através do uso da tecnologia, ela prioriza esse conforto do aluno, esse conforto também do professor, aí durante suas atividades acadêmicas. Né? O que torna ela, em contrapartida, uma experiência de ensino mais flexível, que ela é adaptável e personalizada, adaptável para a realidade do aluno, para a realidade do professor, e personalizada de acordo também com as necessidades daquele grupo, né, que vai estar em experiência comodal e em experiência comodal, né, atendendo aí as necessidades e preferências individuais desse grupo. Na nossa adaptação da metodologia Comodale, a gente prefere o feminino, usar o feminino, que é o Comodale. Mas quando vocês forem buscar, né, bibliografias, textos sobre essa metodologia, podem surgir tanto no Comodal como o Comodale, né? Ela pode vir nessas duas variações aí da palavra. Quer complementar, Dani? E outra ponto interessante que a gente pode mencionar, Jéssica, aqui, é que quando vocês forem encontrar referenciais sobre o comodal em outros cantos que não seja no laboratório, vocês vão encontrar muito a questão do foco somente no estudante, né? Você vê aí no final, ela atende às necessidades e preferências individuais do estudante. Porque o estudante ele pode escolher, mais para frente a Jéssica vai explicar direitinho, mas o interessante também a gente narrar aqui que no laboratório a gente busca muito também a questão da postura docente nesse contexto. Vai ser um dos diferenciais também que a gente vai estar conversando com vocês. Perfeito. Quer falar, Dani, essa parte? Ainda é a contextualização, né, do que é o Comodal, e aí, assim, ele apareceu para a gente muito da experiência do nosso orientador, que ele, inclusive, hoje ele está no Canadá, e aí, quando ele vai para fora, ele conhece essas novas nuances da EAD e apresenta para a gente, né? E aí, ele apresentou para a gente essa modalidade dentro da EAD, e aí a gente começou a pesquisar e viu que na Universidade de Laval, que é lá no Canadá, né, é onde a gente encontrou essas primeiras leituras, né? E aí ele caracteriza o Comodale como uma proposta que ela vem a partir dos recursos de capacitação de áudio e vídeo. Então, assim, lá em Laval, eles caracterizam o Comodale como essa proposta de captação de áudio, de vídeo, presente na sala de aula, para transmitir para quem não está ali presencialmente. Até conversando com a Jéssica, agora, eu falei, Jéssica, eu acredito que essa nossa apresentação vai ser um Comodale invertido, porque geralmente o professor está no presencial e aí o aluno pode ou não estar no presencial, mas que o professor precisa dar aquela adaptação toda para dar assistência para quem está no presencial e para quem vai estar no online. E aí aconteceu de eu e Jéssica estarmos aqui na virtualidade e vocês no presencial. Está rolando. Eu disse, Jéssica, vai ser um Comodale invertido. Pode falar. Mas sabe o que aconteceu? A gente também queria disponibilizar o link para quem não estivesse aqui, porque eu acredito também nessa forma do estudante estar em qualquer lugar e poder acessar.
Só que quando a Dina fala que era um RNP, eu fiquei... como não é uma tecnologia que eu domino, que a Universidade do Estado não tem RNP como as federais têm essa rede que vocês utilizam. Sim. E aí eu falei, será que os meninos que não estão aqui vão conseguir acessar de casa? Entendeu? Aí eu fiquei muito preocupada se isso ia acontecer efetivamente. Por isso que eu até sugeri um Meet, para falar a verdade. Se fosse um Meet, a gente colocava o link aqui e onde eles estivessem, no ônibus, né? A gente discutiu isso. Que eu acredito nessa forma do estudante estar em qualquer lugar e poder também acessar essa interatividade que a gente está montando. A gente pode fazer novas, né? Agora, a professora já incorporou o que é o Comodale, é exatamente isso, né? Através de uma sala virtual com captação de vídeo, de áudio, como a Dani explicou, o aluno poder assistir essa aula de forma síncrona, podendo participar de onde ele estiver, seja dentro do ônibus, dentro do metrô, enfim, em qualquer lugar, né? Onde for confortável para ele. Bacana. Mas aí, professora, como a gente está gravando, a gente disponibiliza de novo, essa gravação, e aí quem não assistiu pode assistir depois de forma síncrona, e aí, mais uma vez, a gente se coloca à disposição aí para tirar alguma dúvida, caso haja, certo? Certo. Aí a gente pergunta, né? Então, isso que vocês estão apresentando para a gente é o ensino híbrido? Né? E aí a gente traz uma citação que é de uma pesquisadora do nosso laboratório, que ela fala que para ser híbrido, o curso tem que ser ofertado na modalidade presencial e ofertar parte da sua carga horária utilizando uma tecnologia digital da informação e da comunicação. Dito isso, ainda fica confuso, né? Então, o híbrido pode ser o Comodale. E aí a gente apresenta essa tabela. Eu vou tentar aumentar para ver se fica melhor para vocês. Eu não sei se vai... Eu posso colocar só o slide, né, Luan? Como é que é o jeito de colocar o slide? Aqui só o slide, acho que é. Você deixa ser... Vamos colocar o slide grandão aqui para eles verem no projetor. Tá jóia, então. E aí, a gente apresenta para vocês essa tabela, que é uma tradução do que é, né, as distinções dos cursos Comodale e do curso híbrido, referente a elementos que envolvem esse processo de ensinagem. E aí, deixa eu tentar aumentar para mim também aqui, aí fica melhor para eu enxergar e conversar com vocês. E aí, no curso Comodal, né, o professor, ele tem a responsabilidade de fazer a gestão simultânea de uma classe física, de uma sala de aula virtual, uma aula síncrona e online assíncrona. Então, o professor no Comodal, ele precisa ter essa gestão que a professora Luciana está tendo aí com a gente, né? Ela está ministrando essa gestão presencialmente com vocês, está na virtualidade conosco, de forma síncrona, né? Estamos em sincronia, vocês aí, a gente daqui agora, e ela poderá fazer essa gestão para quem não está, enviando essa aula gravada, essa conversa gravada, para que quem não está aqui agora assista e aí tire dúvidas, e tudo isso vai ter que ser feito, essa gestão pelo professor. Isso no ensino, no curso Comodal, tá? No híbrido, o professor traz uma reflexão pedagógica sobre a melhor forma de distribuir o conteúdo de cada sessão. Por exemplo, a professora ela faz o planejamento dela e aí ela discute, tal temática eu vou trazer presencial, mas presencial para todo mundo, e outra temática eu vou trazer o virtual, mas virtual para todo mundo. Ela não traz essa possibilidade de ser mesclado, né? Alguns estar no virtual, alguns estarem no presencial. Então, o híbrido, ele tem essa mesclagem do virtual e do presencial, mas para todos. É um planejamento fixo para todos. Você não tem essa flexibilidade de hoje estar ali e amanhã não. Para o estudante, lá no curso Comodal, a escolha é semanal. Tá? Ele vai de acordo com as suas necessidades e preferências. Ele não tem que anunciar ou justificar ao professor o motivo da escolha.
Ele pode estar lá, eu vou para minha aula presencial, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir, ele sabe que não vai perder, ele vai conseguir acompanhar de casa, né? Porque ele tem essa estrutura do comodal. Já no ensino híbrido, não, né? A mesma, é o que eu já venho explicado, na mesma postura do professor é para o estudante. A sequência presencial online é sugerida pelo professor, caminho uniforme para todos os alunos. Aí ele traz até um exemplo, né? A primeira, a quarta, a quinta e a nona aula vão ser sessões presenciais. A segunda, a terceira, a sexta, a sétima e a oitava vão ser sessões online, já todas predestinadas, então todo mundo já sabe que aquelas sessões vão acontecer daquela forma. A mediação no curso comodal, o número de alunos por sala, ela flutua de semana por semana. Pode existir semanas que vai estar a sala completa presencial, vai ter semanas que vai estar metade, ou semana, né? Esse vai flutuar de acordo com a necessidade de cada aluno. Alguns alunos podem ser online, outros na sala presencial. O professor deve, portanto, ser capaz de supervisionar os alunos em todas as modalidades, né? Tem esse desafio que é maior, porque ele vai supervisionar tanto quem está no presencial quanto quem está no virtual. No híbrido, ele não tem esse problema, né? Como todos vão estar presentes na sala de aula ou presentes online, a mediação ela acontece da mesma forma para todos. Então, se for presencial, ele vai supervisionar para todos presencial, e se for virtual, ele vai mediar para todos virtual. E na parte da avaliação, no curso comodal, como o curso à distância, os exames eles acontecem dentro do campus, né, da instituição. Os exames são sugeridos pela unidade. Eles avaliam um dia interessante para que todos vá presencialmente. E no híbrido, os alunos também realizam a prova, o exame de forma presencial, né, como agendado. Vai vendo qual a melhor forma. Só uma pergunta, no comodal, a avaliação, ela é também em qualquer lugar que eu estiver? Isso, eles podem ocorrer fora do campus, que são sugeridos pela instituição. O exame ele pode acontecer, isso comodal que a gente trouxe a tradução dessa tabela de Laval, né? Vai ser sugerido pela unidade, né? Onde que vai ser essa avaliação. Aí a gente vai trazer traços do nosso comodale, como a gente faz a avaliação contínua, não tem tanta necessidade de local, porque a gente já vai adaptando de acordo com a necessidade do aluno, né, Jéssica? Isso, mas aí a pergunta da professora é pertinente, porque, por exemplo, se não é na presencialidade, né, que essa avaliação acontece, de que forma essa avaliação poderia acontecer na virtualidade? Aí é de acordo também com a preferência do professor, né? Nós atualmente usamos o Moodle, né, que é o ambiente virtual de ensino, que é uma plataforma gratuita que cada instituição pode obter, né, o seu domínio. Nós temos o domínio do Laboratório de Pesquisa Multimeios. Então, lá tem uma diversidade de recursos que a gente pode usar para estar avaliando esse aluno, né? Nós utilizamos o fórum, nós utilizamos o questionário, nós utilizamos outros recursos que nós chamamos de recursos agregados, né, que é bem interessante também, que a gente traz recursos de fora do próprio Moodle e incorpora dentro da plataforma, né? Um exemplo é o Padlet, que eu acho que vocês já devem conhecer, né? E a gente consegue incorporar o Padlet dentro do próprio Moodle, que é bem interessante também e é uma forma de avaliação, né? A gente pode até trazer uma outra oportunidade, quem sabe, mostrar como é que nós atuamos com a nossa educação à distância, mesclada aí com o próprio Comodale, né? Porque hoje não é só mais a EAD que a gente trabalha. Lá dentro do laboratório a gente trabalha uma EAD totalmente diferenciada, né? Porque a gente casa essa educação à distância com o Comodale, com o híbrido. Então é bem interessante, né? E tem essa pegada aí dos recursos agregados, que é trazendo mesmo o próprio Padlet, linha do tempo, juntamente para o Moodle, para a gente trabalhar outros recursos a mais, que o Moodle é um pouco limitado, né? Então, só um exemplo, a gente usa o Padlet, por exemplo, como uma estação de rádio para trabalhar o podcast. Os alunos são convidados a produzirem um podcast, a gente monta toda a estrutura do Padlet como se fosse mesmo uma estação de rádio, e eles vão postando lá os podcasts para quem quiser escutar depois, né? Então, fica um grande mural com esses podcasts lá
armazenados, que inclusive também é uma outra proposta da gente, porque os alunos se tornam coautores desse processo, né? Então, não é só o professor que traz os recursos, que mostra os recursos, que traz texto, que traz vídeo para mostrar. Os alunos, eles se tornam coautores e produtores do processo, do próprio processo de aprendizagem, né? Que é uma pegada que o Multimeios tem, que valoriza bastante. A gente, inclusive, usa alguns recursos que os alunos produzem em outras disciplinas, né? A gente pede permissão, obviamente, porque é uma produção do aluno, né? Uma criatividade do aluno, mas aí a gente pede permissão e usa em outros semestres, é bem bacana. Certo? Que é também uma pegada bem Comodali, né? Seguindo, então, né, depois da contextualização, que é o Comodali, como ele surgiu, né, como ele chegou até nós, né, que foi através do nosso professor Hermínio, nosso orientador, que inclusive está no Canadá atualmente, né, vai trazer um montão de novidades aí sobre a modalidade. Nós começamos a fazer experimentações do Comodali na disciplina da pós-graduação, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, que foi a disciplina de sequência PEDAT, né? Então, a gente começou a fazer os testes no formato Comodali, que acontecia toda segunda-feira, né? Então, a gente levava todo um kit que nós vamos apresentar para vocês um pouquinho mais lá na frente, que é o kit projeção. Esse kit, ele era montado e a gente usava a própria RNP para fazer essa transmissão, né? Então, os alunos, eles poderiam tanto estar participando presencialmente quanto virtualmente, e acontecia bastante, né? Tinha a turma lá presencial, né? A grande maioria, inclusive, mas o link era disponibilizado para que quem quisesse participar do momento da aula também tivesse essa oportunidade, né? A gente vai apresentar. Deixa eu só falar, né? Nem tanto o link que a gente disponibilizava, a gente deixa. A gente vai apresentar mais na frente, mas o ambiente virtual, ele dá essa sala virtual. Então, ele tem essa sensação de entrar na sala, ligar lá, eu vou assistir minha aula. Então, ele entrava no ambiente virtual, ele abria a porta da sala e pedia para entrar. Algum problema? Tá conseguindo ouvir a gente? Estamos, eu quero voltar aqui, que eu estou com o telão. Luan, o que você acha que eu aperto aqui? Eu acho que ela se maximizou, talvez. Nós maximizamos. Ela cheia. Só apertar esse. Ah, tá. Isso. Pronto. Melhor que a gente vê. É legal vê-las, né? E também ver a tela. Uhum. Ok. E aí, só para continuar o que a Jéssica estava falando, o Comodali dá essa sensação de você estar ali fisicamente, mesmo sem estar. Porque não é a questão do link. Vou enviar o link e vou entrar no link. A sala está lá disponível para ele, ele pode chegar, abrir a porta e entrar. É no virtual da mesma forma. Por 24 horas. A gente vai mostrar, um pouquinho mais na frente, algumas fotos de como que acontece na virtualidade. Vocês vão entender essa sensação de entrar, de chegar, né? Chegar e esperar. Vou chegar e esperar o professor, como a gente faz também no presencial. Bom, quer falar, Dani? Não, pode falar. Pronto. Vocês vão também falar que essa tecnologia FEDAT, né? FEDAT? Isso. Que a gente nós não temos como falar sobre Comodali Multimeios, uma vez que a gente se autodenominou como uma adaptação dessa nova modalidade, né? Sem falar de sequência FEDAT, sem falar de polígono FEDAT, né? Mas o que é que a arrumação é FEDAT? O que é que significa? É uma breve contextualização. Sequência FEDAT, ela é a metodologia de ensino que é desenvolvida pelo professor Hermínio, né? FEDAT significa a junção das iniciais dos 3 filhos dele, Felipe, Daniel e Tiago, né? Ele homenageou os filhos. E a metodologia de sequência FEDAT, ela surge numa perspectiva de o professor Hermínio, ele bastante incomodado com os altos níveis de reprovação dos alunos da licenciatura em matemática na disciplina de cálculo, ele começa a perceber que talvez o problema não fosse exatamente nos alunos, mas sim no processo de ensino, né, que ele denomina, no caso, de ensinagem, que então o problema deveria estar no professor, na postura que o professor adota, né, e aí ele vai fazendo mesmo, praticamente, um estudo etnográfico, até chegar na conclusão e montar a sequência FEDAT, que hoje em dia
elas têm uma estrutura de fundamentos e de etapas. As etapas são 4 etapas: tomada de posição, maturação, solução e prova. E os fundamentos são mais, né? São mais fundamentos, mas esses fundamentos, eles reverberam, né, na ação do professor durante as etapas. Né? Então, a gente tem a mediação, a gente tem a pergunta, né? Que, inclusive, até a pergunta, com a forma que o professor faz a pergunta é importante nesse processo. A gestão do erro, que na sequência FEDAT, o erro ele não é um problema para a gente, na verdade, o erro é uma coisa boa, porque a partir do erro a gente consegue, a partir de contra-exemplos, né? De uma postura totalmente mediadora do professor, fazer com que aquele aluno enxergue que ele de fato errou, e a partir desse erro ele vá procurar a solução, né, para isso, até ele chegar na resposta correta, que eu gosto até de falar entre aspas, né, porque às vezes não existe só uma resposta correta, mas sim várias situações, várias respostas corretas para a mesma situação. E o polígono FEDAT, ele é um pouco mais novo, né, a sequência FEDAT vai fazer 36 anos, 35, 36 anos, ela é mais velha, mas o polígono FEDAT ele é mais novo. Né, ele é algo que eu e a Dani, a gente vem desenvolvendo junto com o professor Hermínio desde 2019 e outras duas colegas, e a gente costuma dizer que o polígono FEDAT, ela é essa imersão pedagógica do professor fedatiano, né, então a gente tem a metodologia que o professor, ele engloba, ele incorpora, é uma postura que incorpora, a gente sempre até brinca lá na faculdade, que até quando você se torna um professor fedatiano, até um ovo, você só consegue fritar se você for fazendo de acordo com a sequência FEDAT, assim, de forma bem esdrúxula, porque é uma coisa realmente que a gente acredita que o professor, ele deve incorporar essa postura mesmo de mediação, né, de deixar o aluno ser o protagonista do próprio processo, e o polígono FEDAT, ele é essa imersão, né, que aí não engloba só o professor, engloba o professor, aluno e os outros elementos que a gente chama de envolventes no ensino, né, que é professor, aluno, sala de aula, que a gente já chama de sala de aula ampliada, já vamos falar o porquê, a mediação, que vai gerar esse raciocínio, saber e o conhecimento, né, que a gente fala que o aluno, quando ele está no processo de aprendizagem, ele perpassa por esses 3 estágios aí do conhecimento, raciocínio, saber e o conhecimento. A imersão pedagógica, como eu falei, ela está aí centralizada porque o polígono, ela é essa imersão da FEDAT, e aí a gente entra na sala de aula ampliada, né, que é para além dessa sala física conservadora, para além das paredes da escola. E aí é que você contextualizou. Eu acho que eu já contextualizei um pouco, né, o que é a sequência FEDAT e o polígono, então a gente passa, e aí esse esquema, né, é o esquema do polígono FEDAT, é um esquema que a gente elaborou, que já passou por várias mudanças, que eu acho que é o mais interessante, o mais rico da sequência FEDAT é isso. A gente, inclusive, surge novas ideias nesses tipos de conversa, nesses tipos de ações que a gente faz, porque ela é um organismo vivo, né? Ela vai se adaptando, ela vai mudando conforme a gente vai, de fato, a utilizando, né? A sala de aula ampliada, ela está aí no centro, justamente porque é onde essa relação acontece, onde essa imersão acontece. Mas ela acontece a partir de quem? A partir do professor, que pode vir ou não com a postura da sequência FEDAT. Aí vocês podem me perguntar, Jéssica, como é que esse professor entra sem a sequência FEDAT? É polígono FEDAT? O que é que vocês acham? Não. Não é. Né? Não é polígono FEDAT, porque... Polígono educacional, talvez, né? É dinâmica de sala de aula ampliada, mas a gente deixa aí no balãozinho, porque o professor, ele tem esse livre-arbítrio, né? Ele, inclusive, pode propor outras metodologias para fazer a aula dele, que não seja sequência FEDAT. Mas se ele não entra com os fundamentos e com a postura fedatiana, não é sequência FEDAT, não é polígono FEDAT. É dinâmica de sala de aula convencional, tradicional, do jeito que a gente vê aí desde os detalhes, né? Aí a gente tem... Dani, volta só um pouquinho, por favor. Desculpa. Aí a gente tem a mediação, que engloba todos esses outros atores, né? Tem o raciocínio saber, que a gente vai falar um pouquinho, e as metodologias diversas, que aí vai de acordo com a preferência do professor, que pode ser PBL, problematização por problema, enfim, o que o professor decidir, né? É onde essas metodologias diversas entram aí nessa sala de aula ampliada.
Pode seguir. Quer falar? Eu falo. E aí a gente se faz essa pergunta, né? O que muda na sala de aula, sendo esta ampliada e fundamentada na sequência FEDAT? É justamente isso que Jéssica estava trazendo e contextualizando dessas relações do Comodali, que é essa questão da ampliação da sala de aula, utilizando o polígono FEDAT, né? E aí você me pergunta, ai, Dani, então eu, como professora, posso usar outra metodologia, PBL, e a sequência FEDAT? Como que eu vou usar essas duas metodologias, né, na mesma hora? E aí a gente diz que pode sim, porque a sequência FEDAT, como a Jéssica já mencionou, ela é centrada na postura do docente. Então, o que vai mudar utilizando outras metodologias é a minha postura como professora fedatiana. Eu posso usar um PBL sendo uma professora fedatiana, eu posso usar pedagogia de projeto sendo uma professora fedatiana, posso usar qualquer metodologia sendo uma professora fedatiana. E se eu o fizer, eu estarei botando o polígono FEDAT em ação, né? Que é o que a gente chama a questão dessa amplitude, de usar o presencial, de usar o virtual, de usar a minha postura fedatiana, né, dentro da perspectiva do polígono FEDAT. E aí a gente traz alguns exemplos das salas de aulas ampliadas, né? A sala de aula ampliada e Comodali, revitalizando espaços e tempo, né? Então, a gente foge daquele convencional, do tradicional, do físico, de que tem quadro, que tem cadeira, que tem balcão, que o professor senta na frente, os alunos sentam atrás. Então, fica livre essa sala de aula ampliada. Ela pode ser no chão de um teatro, ela pode ser embaixo de uma árvore, pode ser hospitalar, como tem o exemplo, pode ser prisional, mas ela sempre vai existir, proporcionando essas condições de ensino e aprendizagem, né? E aí a gente bota também esses contextos da pandemia nas fotos, que precisou ser o virtual, a aluna ali sentada do lado de cá, a professora do lado de lá, o uso das tecnologias da informação e da comunicação, dentro da própria sala de aula física, que é a imagem da professora abaixo, né? Com a criança ali com o notebook e ela fazendo essa mediação da aprendizagem. Então, ela é uma sala de aula ampliada, multidisciplinar, né? De diversas formas. Isso. E aí, o kit projeção Comodali, né? Quer falar, Jéssica? Não, pode falar. Pode ficar à vontade. Então, assim, quando a gente começou a fazer os testes do Comodali Multimeios na disciplina que a Jéssica falou, do PPGE, a gente pensou nessa necessidade de um kit de projeção, que a gente tem ele como um kit mínimo, que leva numa mochila. Eu não sei se dá para ver, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, a gente tem um checklist da mochila Multimeios. E aí, dentro dessa mochila, a gente vai especificando onde estão todos os equipamentos, né, que são necessários para a gente fazer essa projeção e fazer o Comodali para quem não está ali na presença física, né? Então, é um kit de projeção que é levado para o presencial para dar subsídio e apoio a quem está na virtualidade. Trata-se de uma mochila que possui o material necessário para a transmissão da aula. O projetor a gente sempre leva fora da mochila, né? Que é um projetor que a gente tem, inclusive, pequenininho, mas é algo que a gente quer esclarecer, que é uma projeção que a gente consegue levar numa mochila. Então, o professor ele vai conseguir alcançar todos os seus alunos com um kit de mochila, né? É isso que a gente quis evidenciar nessa parte da apresentação do kit de projeção Comodali. E é importante... O que tem no primeiro bolso? O que tem escrito no primeiro bolso, segundo bolso? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui também na apresentação. Além do projetor. Só por exemplo. Deixa eu ver. No primeiro bolso, eu tô aqui, Dani, consigo ler. No primeiro bolso, eu tenho uma extensão, que a gente fala que é a extensão branca, para identificar, né? Cabeamento de internet azul, cabo home azul com preto, kit máquina fotográfica, carregador, notebook preto, cabo de áudio com saída vermelha e preta
e um notebook Asus. A gente identifica mesmo com as cores para a gente, né, aquele equipamento está identificado. No segundo bolso tem 2 câmeras pretas, 2 câmeras brancas, um microfone branco, 3 extensões USB pretos e 3 extensores USB preto e 2 extensores USB brancos. No terceiro bolso, a gente tem... Eita, no terceiro bolso o óculos está... Tá ruim, Mas vai falhar. Caixinha com adaptadores de áudio, tripé para microfone, adaptador de tomada T, azul com branco, mouse preto com fio e adaptador placa de som. E no quarto bolso a gente tem estéreo headphone, que é o fone, né? E adaptador de áudio para dupla entrada. Acredito que depois a gente pode disponibilizar essa apresentação e aí vocês conseguem ver com mais calma, inclusive se vocês tiverem interesse, né, de fazer o próprio kit de projeção aí na estadual que vocês atuam, né, que vocês estão. É importante a gente mencionar esse kit, que esse kit ele veio, a gente não montou ele do dia para a noite, né? Ele veio sendo montado ao decorrer dos anos. No decorrer das nossas utilizações, de acordo com o que a gente vinha utilizando, a gente vinha vendo o que aqui era necessário para a gente ter uma boa transmissão. E também, por outro lado, demonstra que o Comodale, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam que o ensino mediado por tecnologia é apenas a gente abrir uma sala de aula, mandar o link para as pessoas e essas pessoas entrarem em sala, ficar com o microfone, a câmera desligada e a aula acontecer sem o mínimo de planejamento, a gente mostra a partir do kit de projeção que, na verdade, para a gente ter esse tipo de aula, né, que tenha aí essa sala de aula virtual, a gente precisa de um planejamento muito maior, né, uma preparação muito maior do professor, né, para que, de fato, essa aula aconteça de maneira significativa e que ela priorize a aprendizagem dos alunos, né, porque transmissão por transmissão a gente vê aí que a gente consegue fazer a rodo. Entretanto, uma projeção com qualidade que priorize o percurso formativo dos alunos requer, sim, esse planejamento e aí o kit de projeção é a exemplificação disso, certo? E aí a gente apresenta para vocês um pouquinho do app, né, que a Jéssica falou, que é o Moodle, que a gente utiliza, e as experiências virtuais aconteciam nele, né, no Moodle Multimês. Então, assim, se vocês conseguirem aumentar um pouquinho, vocês vão ver a primeira parte da sala que tem diversas outras atividades. Mas aí vocês vão ver, ó, sala de conferência web RNP, aí é a sala que o aluno entrava para aquele momento síncrono. E aí tem embaixo gravações, para quem não podia participar daquele momento, poderia assistir às gravações. E aí as atividades que o professor ia fazendo, você vê que é uma avaliação contínua, que é aquilo que a Jéssica estava conversando. No primeiro momento, onde a gente fala das origens e da história, aí o professor faz o planejamento e ele define que aquela avaliação vai ser presencial, ou ele define que aquela avaliação vai ser no virtual. E se for no presencial, quem está no virtual coloca a atividade lá no momento síncrono na plataforma. Então, assim, o ambiente ele dá esse suporte para que fique mais interativo possível para quem não esteja fisicamente presente, né? Isso. E aí é uma foto de como funciona a sala, né? É o professor com alguns alunos que estão no virtual. E aí tinha acho que nessa experiência que a gente tirou essa foto, eu acho que tinha umas 6 pessoas no virtual e no presencial tinha umas 20. Então, assim, tinha que ter essa dinâmica de interagir. Veja que tem muito, até a gente conversa muito para não usar muito bate-papo quando você está no virtual. Usar mesmo o microfone, porque o professor está tão envolvido ali também com a presencialidade que às vezes ele não consegue acompanhar o que está no chat, né? E aí, mas ainda assim, existe algumas mensagens lá que aí a pessoa coloca e pede a atenção do professor, e o professor pega e chama a atenção. Não, fulano, falei pelo microfone para os colegas verem que eles não estão lendo o seu chat, né? Então, a intenção é que fique mais confortável também para quem está na virtualidade. Quer complementar alguma coisa, Jéssica?
Não, eu só queria que eles observassem, né, que os dois quadradinhos do lado esquerdo, dá para perceber que a gente tem a transmissão de quem está no presencial, que é o colega que eu acho que o Gabriel está de rosa e o Assis está de azul. Dá para ver que é a transmissão da do presencial, né, que eles estão na sala e que essa aula que está acontecendo no presencial está indo para a esfera virtual, que é as colegas do lado direito, né, que dá para ver que elas estão em casa, mas estão aí participando com câmera e com áudio da interação que está acontecendo no presencial. Só para vocês observarem isso, para ver que é uma experiência que funciona. Pode seguir. O polígono FEDAT em ação, né? Eu não sei se eu cheguei a mencionar que esse estudo, tanto do Comodale quanto do polígono, ele está integrado à nossa pesquisa de tese, né? Nossa pesquisa de doutorado, minha e de Dani. Né? Então, o nosso projeto de tese a gente denominou de raízes, justamente porque ele tem esse emaranhado de raízes com metodologias diversas, né? Sequência FEDAT, Comodale, EAD, híbrido. Então, a gente trabalha todas essas metodologias dentro do modelo raízes, né? Que é um modelo que a gente trabalhou, inclusive, de 2021 a 2023. Né? A gente fez esses testes com essa proposição do Raízes. O Raízes, então, é uma proposta de orientação de ensino multimodal, que considera tanto o planejamento quanto a execução e a reflexão sobre a praxis, né, que é o objetivo da nossa pesquisa. A modalidade de ensino Comodale, ela alia essas ações do polígono, indicando que existem diversas possibilidades de ensino, que podem contribuir com a aprendizagem discente quando está munido de intencionalidade, afetividade e interação. Vejam bem que a gente usa bastante essas duas palavras, intencionalidade e interação. Não adianta ser uma interação que não há uma intencionalidade de aprendizagem por trás, e aí é que entra fortemente o papel do professor com a sua postura, né, para estar ajudando aí nesse processo, auxiliando nesse processo. A gente tem a consciência de que a gente precisa melhorar o equipamento, né? Mas é como eu falei para vocês também, a cada sessão a gente vê que é necessário mais alguma coisa. Eu até falei que a gente estava trabalhando nessa perspectiva do Comodale numa oficina de formação de professores de uma outra pesquisa de doutorado, né? Que a gente está trabalhando em Caucaia, que é um município aqui de Fortaleza, né, uma região metropolitana de Fortaleza. E durante as sessões, eu olhei para um colega e falei, a gente estava tendo um problema com eco muito grande. O eco estava insuportável. Eu até falei, eu disse assim, a gente precisa de um microfone que seja de lapela, e não um microfone que fique só na mesa, porque esse eco está sendo por causa que esse microfone ele está solto, ele não está próximo a quem está falando, então a gente precisa desse microfone de lapela. E aí já, inclusive, já foi providenciado, eu acredito, o Assis já providenciou. Então, sessão a sessão, a gente vê que existe uma possibilidade de melhoria, né? E é por isso que a cada sessão a gente vai trazendo novidades. E por meio dessa reflexão, a gente garante momentos de interações que contribuem com a formação discente, né? Principalmente uma contribuição discente que foge totalmente dos parâmetros convencionais e que, como eu falei para ele, deixa ele confortável no próprio processo de ensino, né? Que, em contrapartida, né, gera a consequência desse aprendizado de ele ser significativo, porque o aluno ele vai estar totalmente à vontade nesse processo. Né? A escolha parte dele, não existe uma obrigação. E essas são as nossas referências, para quem quiser, né, aprofundar, principalmente na sequência FEDAT, nós já temos algumas obras aí sobre a sequência FEDAT. Esses 5 livros são importantes aí para entender o que é a sequência FEDAT. Eu indico muito a leitura, primeiro mesmo de tudo, dos fundamentos, que aí traz essa visão bem minuciosa mesmo, de que é como cada fundamento contribui para essa postura do professor, e os outros são leituras complementares, de experiências com a sequência FEDAT, trazendo o contexto histórico de como essa metodologia foi criada, né? E nós temos aí no forno, estamos esperando o primeiro artigo sobre o Comodale, né? A gente já encaminhou, estamos esperando o A6 da revista, mas quem é aí do meio acadêmico sabe que esse processo pode custar um pouquinho. Estamos
imaginando assim que for aprovado, se a gente tiver essa aprovação, já começar mesmo a compartilhar com todo mundo que tem interesse, né, nessa metodologia que a gente está desenvolvendo aí. Quer complementar, Dani? Não, você foi bem cirúrgica. Eu acho que no mais é só agradecer a oportunidade, a professora, e dizer que a gente está disponível para tirar dúvidas. Tá sem áudio, Dani. Tô sem áudio. Pronto, voltou. Melhorou? Eita, foi só a mão aqui que eu coloquei. É somente agradecer. Ficou sem áudio de novo. Meu Deus! Melhorou? De novo. Pronto. Não, nós estamos ouvindo. Estou ouvindo. Agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre um recortezinho da nossa tese e dizer que a gente está disponível para quem tiver dúvidas, quem quiser conversar, quem quiser ser pesquisador também da sequência FEDAT, do ensino com Modali, a gente está sempre disponível para quem quiser conhecer essas novas metodologias, né, Jéssica? Sim, nos colocamos à disposição caso tenha alguma dúvida aí da turma. Perdão, caso tenha alguma dúvida da turma, né? A gente segue aqui à disposição. Me mandou 2 textos. Está me ouvindo? Sim. E aí eu até ia compartilhar com a turma, mas como os textos eles não eram em português. Não. Não era em português ainda, né? Não, mas esse nosso vai ser. Aí, assim que ele sair, a gente envia para a senhora, e aí a senhora disponibiliza para eles para fazer a leitura. A gente está otimista de que saia nos próximos dias, né? Que já tem um tempinho que a gente... Eu compartilharei e agradeço muito o tempo de vocês para vocês compartilharem a pesquisa de vocês. E eu trabalho com educação à distância tem uns 20 anos já, então eu estou buscando novos autores, por isso que é interessante essa conexão que vocês apresentam, né, do professor lá do Canadá, desse professor que foi para o Canadá, né? Já estudei o conectivismo lá com alguns autores canadenses, então, assim, é muito interessante pensar numa outra maneira nova, né, que vocês apresentam aí, para a gente poder buscar, né, e ter a teoria que nos embasa, né, no processo. Eu vou perguntar para o grupo se eles têm alguma questão. Peraí, vocês têm alguma pergunta? Eu queria saber se ela já tem resultado de... Dani, segura aí um pouquinho, só quando eu vou no banheiro. Um minutinho, tá? Tem uma pergunta, Dani. Dani ou é Dani? Dani. Tem a ver com se você já tem algum resultado desses alunos, já que o objeto inicial foi em cima da disciplina de cálculo, né? Se com esse método houve uma mudança qualitativa nessa aprovação, por exemplo, né? No caso que, na verdade, ele deve ter feito esse estudo no curso de cálculo na Federal do Ceará, né? Isso, e há 36 anos atrás, né? Então, assim, a sequência FEDAT, o Comodali não. O Comodali e o polígono, eles são recentes. Mas a sequência FEDAT, ela é uma metodologia de ensino que ela vem sendo estudada há quase 40 anos, né? Então, existe, sim, diversos estudos que mostram que a postura desse docente que usa a sequência FEDAT vai trazer, inclusive, a nossa tese. A gente apresenta uma EAD sem a sequência FEDAT e uma EAD com a sequência FEDAT, inclusive no ato de planejar, no ato de pensar o ambiente, né? Como mudar o ambiente, como mudar a postura docente, vai servir, né, para a aprendizagem desse aluno. E aí a gente já tem como resultado, que vai estar na nossa tese, para além do resultado de aprendizagem, também de evasão. Que a evasão é muito comum. A senhora que já está na EAD há certo tempo sabe que a EAD ela não é uma modalidade de ensino que qualquer pessoa ela se adapta. Não é ela, você precisa ter muita autonomia, você precisa ter muita disciplina, porque você acaba se sentindo um pouco solitário se não usar a sequência FEDAT ou se usar uma metodologia mais tradicional. E aí a gente traz resultados que, com a sequência FEDAT, a gente conseguiu diminuir a evasão e melhorar o processo de ensinagem, né, de ensino e, consequentemente, da aprendizagem dos alunos que são submetidos a essa metodologia de ensino, né?
Entendi. Tá certo. Mais alguma questão, pessoal? Isso pode ser. Pode ser até mais uma. Vamos lá. Mais uma. Isso. A ideia é aplicar só no ensino superior ou pode chegar no ensino médio? Vocês querem saber se, além do ensino superior, que já é uma experiência que vocês estão desenvolvendo, e já foi desenvolvido também pelo orientador, se já tem alguma aplicabilidade no ensino médio, se você já conhece alguma experiência no ensino médio que utilizam esse método. Inclusive, a de Caucaia, que a Jéssica acabou de falar, acontece no ensino médio. Isso. É a formação de professores para atuar no ensino médio. Né? Assim, pode ser até a gente pode estar colocando uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês. Se vocês pesquisarem sequência FEDAT nas redes, vocês vão perceber que tem diversos trabalhos que utilizam a sequência FEDAT no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior. Inclusive, tem um trabalho, salvo engano, que é uma professora da educação infantil, que até o título dela é Eu usava sequência FEDAT e não sabia. É da Juliana Félix. Rocha Félix. Professora, uma pergunta. Última pergunta. Pergunta para elas assim, o ensino, que eu entendi que é uma fusão. Só que, se acontecer de alguém gravar a aula, porque tem como fazer isso com o Windows G, né? A tecla Windows G, você grava tudo. Sim. No computador. E aí, o que acontece? A pessoa vai ter algum problema, porque é uma aula. E pegar uma aula e compartilhar isso não é legal. Você fala porque em termos de direito autoral, da questão da exibição das pessoas. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Numa sala de aula, igual aqui, por exemplo, nós estamos aqui no presencial e vira um conteúdo pedagógico. Vocês já tiveram alguma coisa no sentido dessa exibição dessas aulas que são, além de híbridas, né, são comodales, com essa questão da exibição, pensar no ensino médio, né? Vamos pensar menores de 18 anos. Algum problema nesse sentido? Eu não sei se vocês perceberam, mas a primeira pergunta que a Dani fez antes de começar a gravação foi perguntar se todos autorizavam. Né? Então, para resguardar o professor, ele tem que estar de acordo, todos os envolvidos dentro da sessão têm que estar de acordo com a gravação. Então, a gente pergunta tanto antes de começar a gravar, quanto também pede o aceite pós-gravação para que fique registrado, né? Que todo mundo está aceitando ser gravado. Essa experiência com menores de idade, realmente, atualmente, a gente não está fazendo. A experiência que a Dani falou, né, do ensino médio, com professores de ensino médio, ainda está em desenvolvimento com os professores, né? Mas hoje em dia, eu falo já como professora da educação básica, como a gente está muito imerso na tecnologia, né, pelo menos na escola que eu atuo, que é uma escola pública, né, de educação pública, quando o aluno, os pais vão fazer a matrícula dos alunos, pelo menos na escola que eu atuo, já existe um termo de consentimento de imagem dessa criança, né, e as prefeituras, elas já estão adotando isso. Então, a partir desse termo de consentimento do uso da imagem da criança, que a prefeitura também, para se resguardar, como se trata de um menor de idade, é uma forma de resguardo, né, a gente já pode abrir aí esse leque para o próprio Comodale, né? Mas isso eu estou falando de uma experiência pessoal daqui, eu não sei se já é geral, mas eu acredito que em breve, se não ainda não for, em breve será, né? A Dani, eu acho que também na escola que a filhinha dela estuda, eu não sei, né? Ela pode até trazer, se existe esse termo de consentimento. E aí, óbvio que o professor tem que ter esse cuidado, né? Porque os pais, eles podem ou não assinar esse termo de consentimento. Se a imagem desse filho, né, desse menor de idade aí, ela pode ser utilizada ou não. Tem que ter esse cuidado, se esse termo foi assinado, se não foi assinado. Enfim, existe realmente é mais uma coisa para se colocar no planejamento do professor que vai utilizar a Comodale, né? Essa verificação aí do termo do uso da imagem. E os professores, a aluna também faz uma questão aqui, ainda sobre essa questão do consentimento. Aí eu produzi essa aula aqui, mas vamos supor que a aula de vocês, né, que vocês acabaram de compartilhar com a gente,
uma das duas não estivesse de acordo em compartilhar. Como é que vocês fazem? Mas não tem, é como a Jéssica falou. Antes da gente fazer de gravar essa aula, a gente sempre pergunta: pode gravar? E aí já fica salvo no nosso ambiente. As pessoas respondendo: pode, quem está no virtual, e no presencial também, quem pode. Então, assim, elas estão ali porque foi autorizado. Se elas não tivessem autorizado, elas não estariam ali, né? Eu acho que porque também vocês estão confundindo um pouco a questão da sequência FEDAT com o Comodale. A sequência FEDAT é antiga, mas o Comodale é muito recente. Então, o ensino médio não foi utilizado ainda. A gente está mais na formação. Está na formação ainda. E a gente está na formação, mas a gente pretende utilizar. No Brasil inteiro. Mas a pergunta era até agora você não entendeu o que eu perguntei. A Kátia vai perguntar de novo. Ela é a terceira e última dela. Fala, Kátia. O que acontece? Quando um professor monta uma aula, a aula é de propriedade dele. Então, muitos professores entram no ambiente virtual e eles recebem por isso, entendeu? Ninguém pode se apropriar da aula dele ou compartilhar, porque é uma coisa particular dele. Nesse sistema de fusão, essa aula pode ser gravada, né? Porque vai estar, mesmo que o professor está dando aula, pode ser um aluno, pode ser alguém que está assistindo a aula, e, por exemplo, jogou na rede. Entendeu? É um direito autoral. Saiu dos muros do ambiente. Isso. Entendi. Porque o professor, quando ele monta a aula dele, ele estudou para isso, ele trabalhou em cima disso, ele pode usar só na sala de aula, mas ele pode usar o ambiente virtual para ganhar dinheiro, porque ninguém vive de brisa, né? Então, assim, o momento que sai desse ambiente virtual, porque alguém compartilhou, alguém usou essa aula dele, ou às vezes copiou até o modelo da aula dele, está tirando isso dele. É isso. Qual é a proteção que vocês têm em relação a isso? Sim, eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. Tá? O primeiro, existe uma coisa na sequência FEDAT chamada acordo didático, certo? O acordo didático nada mais é o professor mencionar e fazer junto com a turma o que pode e o que não pode ser feito durante aquela aula. Certo? Então, se há esse receio de que se grave essa aula, né, para difundir, comercializar mesmo, que eu acho que é a preocupação que a colega está falando, o professor ele deve fazer esse checklist e falar junto e deixar registrado junto com a turma. Olha só, a gente está fazendo aqui o Comodale, nós estamos fazendo uma forma flexível, está sendo gravada, mas eu, enquanto profissional, não autorizo que essa aula seja difundida para outros objetivos. Em outras plataformas. Outras plataformas, né? E aí esse professor ele vai estar se resguardando para, caso essa aula vaze, ele poder acionar os meios legais, né? E aí ver, processar, pedir danos morais, danos de imagem, o que ele achar necessário, junto com a pessoa, né, junto com o aluno, junto com a outra pessoa que comercializou sem ele estar autorizando. Então, é muito importante a gente mencionar o acordo didático. Gente, é porque a sequência FEDAT ela é muito grande. Daria não só mais uma aula, daria várias outras palestras aqui, várias outras, assim, daria um curso todinho só sobre sequência FEDAT. É uma formação completa mesmo. E aí, a gente, na sequência FEDAT, deixa isso muito claro. Para a gente, aí é onde eu entro no meu segundo ponto. Para a gente, isso não é um problema. Porque a gente acredita mesmo, assim, eu concordo demais com o que a colega falou, que é uma produção acadêmica, científica daquele profissional. Porém, no laboratório de pesquisa multimeios, uma vez que a gente está produzindo pesquisa dentro de um espaço público, que é mantido pelos impostos, né, da sociedade, a gente acredita muito mesmo que esse conhecimento ele tem que ser compartilhado e difundido. Então, para a gente do laboratório não é um problema, né? Mas, obviamente, que para outros profissionais podem ter. Então, essas 2 pontuações mesmo. O acordo didático, o professor que se sente lesado de alguma forma, ele tem que deixar isso muito claro dentro do acordo didático junto com os alunos, falar que ele não permite, mas, em outra contrapartida, se esse conhecimento ele é produzido na via acadêmica pública, eu acredito, assim, falando por Jéssica, falando como pesquisadora e acadêmica do Laboratório de Pesquisa Multimeios, que é da Universidade Federal do Ceará, a gente acredita mesmo que esse conhecimento ele tem que ganhar asas e
ser compartilhado, né? Tanto que todas as nossas palestras, se vocês pesquisarem no YouTube, Sequência Verdade, Laboratório de Pesquisa Multimeios, a gente tem um canal, assim, com várias coisas bem legais sobre o que a gente está conversando e sobre muito mais, né? Para vocês verem lá, porque é realmente público para todo mundo ver. Não sei se eu respondi, tá dando que é complementar. Eu entendi. A gente agradece demais, novamente, essa interação. Acho que foi bem interessante aqui também, acho que a turma gostou. E a gente agradece a disponibilidade de vocês e nesse estudo, tá bom? Obrigada. Meu Vou mandar para a Martina. senhora o link do canal, que aí pode disponibilizar quem tiver interesse. Vou filmar, dando tchau para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tá feliz aí, como que tá todo mundo vestido. Aqui tá um calor, tô com o ventilador aqui nas minhas costas. E vocês tudo compartilhando, deve estar frio, gostoso. Depois a gente manda para vocês um queijinho com café. Vamos dizer. Ai, eu quero. E é bom demais, queijinho mineiro. Um beijo. Muito obrigada, Tchau. gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.